Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Farol Insights. Hoje estou aqui com a doutora Rosângela, ela é advogada na cidade de Rodeio, ela vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês e a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que imagine que você tem uma empresa e você alugou um local físico no centro, enfim, independente do bairro, só que tem detalhes de contrato que você não percebeu e pode ter problemas por esse motivo. Seja por aluguel, que você alugou algum local, seja você alugando para alguém ou comprando ou vendendo imóvel. Seja ele de 200 milhões, 20 milhões, 100 mil, tem detalhes aqui contratuais que é bem interessante você ficar atento para não ter problemas. E hoje estou aqui com a doutora Rosângela, ela vai se apresentar para vocês, explicar melhor o que ela faz e a gente vai trazer muitos insights valiosos para vocês. É isso mesmo. Bom, eu sou a Rosângela, sou advogada, tenho escritório ali em Rodeio, no centro. Sou especialista em direito imobiliário, também atuo na área de direito civil, sucessório, enfim, na área de família, e já ajudei e continuo ajudando muitos empresários que compraram imóveis ou que trabalham com alugando imóveis como investimento a se prevenir e ter locações mais seguras. Rosângela, tu estás há quanto tempo trabalhando nesse setor, nesse ramo, assim? Imobiliário, 3 anos já. Legal, tu comentou que já trabalhou, teve bastante experiência assim na prática, né? Isso, antes de advogar, eu já trabalhei no registro de imóveis, sempre trabalhei em escritórios de advocacia da área, que atuavam diretamente na área de direito imobiliário também. Então, depois que eu me formei, foquei nessa área, mas antes de me formar, sempre atuei indiretamente nessa área também. Uhum. E vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Essa aí eu me veio agora, não estava nem preparado para ela. Qual é a principal diferença entre um contrato, alguém que tem aqui, está fazendo um contrato residencial, tipo, eu vou alocar essa casa, por exemplo, um apartamento, e a pessoa que está alocando um comercial. Eu vou alugar para alguém que quer ter uma loja ou algo nesse sentido. Principalmente é deixar claro no contrato a finalidade daquele imóvel, se é residencial ou se é comercial, porque as regras mudam de renovação, prazo, enfim. Então, deixar muito claro no contrato qual é a finalidade do imóvel, porque as consequências jurídicas mudam depois, dependendo da finalidade do imóvel e a forma como vai ser feita a renovação dele. Uhum. E por que tipo, é tão importante ele ficar atento nessa diferença? Tipo, beleza, eu vou alugar um local físico para minha loja, ou eu vou ter para casa. As pessoas normalmente não entendem esse lado mais técnico, digamos assim, né? O conhecimento mais técnico. Qual é a principal diferença, assim? Porque ele precisa ficar atento a isso. Porque assim, se for um contrato residencial, o prazo de vigência dele é diferente. O mínimo que a lei estabelece é de 30 meses. Obviamente que existem contratos com prazo menor, mas a lei prevê no mínimo de 30 meses. Agora, num contrato de locação comercial, o mínimo que ele não existe um prazo, mas para segurança do locatário é de 5 anos. Não precisa ser 5 anos corrido. Já aluguei hoje, já vou fazer um contrato de 5 anos. Mas, no mínimo, ele tem que ter 5 anos para conseguir renovar o contrato e garantir a permanência dele naquele imóvel, sabe? Então, a diferença é essa. Se é residencial, o prazo de locação, ele tem um prazo de, no mínimo, 30 meses, conforme a lei prevê. Para regrinhas de desocupação, enfim. Agora, se é comercial, ele não tem um prazo específico, mas para garantia do locatário, do comerciante, enfim, que se tenha um contrato de 5 anos no mínimo para conseguir renovar esse contrato depois. Tá. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho um aluguel da Farol. Aluguei lá em Balneário, independente da cidade. Tem um contrato ali, beleza. Tipo, na prática, assim, como funciona essa renovação? E o que a pessoa precisa fazer para ter direito à renovação? Por exemplo, eu tô, sei lá, 10 anos ali e o contrato está encerrando. E esse ponto é muito forte. É um ponto que, tipo, tem muito fluxo, enfim, eu não gostaria de perder ele. Como funciona isso tudo, assim? Assim, se você já está há 10 anos ali e no mínimo há 3 anos exercendo a mesma atividade, você consegue renovar ele tranquilamente, judicialmente, assim, né? Agora, o cuidado que a gente fala que tem que ter é assim: aluguei um imóvel por 12 meses, por exemplo, com finalidade de comercial. E depois eu nunca mais voltei para renovar o contrato. Então, eu estou lá já há 5 anos no imóvel, mas não renovei. Eu estou usando aquele imóvel por prazo indeterminado já. Então, se eu quiser entrar com uma ação renovatória, porque talvez o proprietário não tenha mais interesse, enfim, eu quero entrar com uma ação renovatória, a lei prevê que eu tenho que ter no mínimo 5 anos de contrato
já. Não precisa ser contínuo, mas somando os contratos, então 5 anos ali, e no mínimo 3 anos exercendo a mesma atividade. Então, se for nessa situação que você me passou de 10 anos, você consegue renovar tranquilamente. Agora, as pessoas que estão alugando, eu já estou com 2 anos, meu contrato está vencido. Vai ter que renovar ele, conversar com o proprietário para renovar ele, porque se vencer o contrato, tô 2 anos, 3 anos e eu nunca mais for atrás e ficar lá por tempo indeterminado, o proprietário pode sim te pedir a desocupação do imóvel e você judicialmente já não consegue alegar um fundo de comércio, talvez, por conta disso. Uhum, interessante. Eu já vou aprender bastante coisa aqui, tá? Eu espero que quem esteja em casa também. Eu imagino que sim, porque, pensa, é uma consultoria gratuita, hein? Exatamente. Vamos lá? E assim, quais são as obrigações mais comuns da pessoa que... Não sei se tem algumas, ou se é só o que está no contrato, ou se existe um padrão, ou algo nesse sentido. Se acontece muito problemas com isso, mas, assim, as obrigações mais comuns para quem alugou e para quem aluga. Tá, a obrigação do locador, do proprietário, inicialmente é entregar o imóvel em condições de usá-lo, né? Independente da finalidade dele. Tem que dar o imóvel em condições para o fim em que se destina. Se for para residencial, ele tem que estar habitável. Se for para comercial, com a finalidade de ser comercial. Depois, a pessoa que vai alugar com a finalidade de comercial, ela tem que alterar para a atividade dela, né? Mas a estrutura em si tem que estar utilizável. Então, a regra do locador, principalmente é essa, entregar o imóvel em condições de ser usado. E do locatário, é de manter a manutenção do imóvel, pagar o aluguel e demais despesas em dia. Então, a princípio, essas seriam as principais obrigações de cada um. E, por exemplo, uma pessoa que tem... eu tenho minha loja, enfim, é alugado, mas eu estou reformando, eu estou modificando um monte de coisa nela, enfim, isso tudo é uma combinação entre ambos, independente de contrato, ou tem que estar tudo no contrato? Por exemplo, acontece muito de pessoas que eu conheço que eles querem fazer reformas, mas o dono não aceita. Ou eles querem trocar, tô fazendo uma reforma, eu quero desconto no aluguel, dá para fazer... Tem alguma regra nisso? É que assim, quando se aluga para finalidade de comercial, via de regra, a pessoa que está alugando, ela vai ter que alterar o imóvel para finalidade do comércio dela. Se for uma loja, às vezes vai ter que alterar a vitrine, vai ter que talvez instalar mais luzes, enfim. E isso é toda responsabilidade dela de alterar conforme a necessidade do comércio dela. Então, o proprietário, ele pode incluir algumas regrinhas, mas isso já tem que estar pré-estabelecido no contrato, até que ponto ela pode alterar ou não, sabe? E se for essas benfeitorias para favorecer ela, o comércio dela, o proprietário não tem responsabilidade alguma em ressarcir aquilo, muito pelo contrário. Quando houver a desocupação do imóvel, ela tem que devolver o imóvel do mesmo estado em que ela recebeu. Então, eu precisei furar todo o teto para colocar a luz, porque eu queria mais iluminação no meu comércio. Se tinha só 3 lâmpadas quando eu entrei e eu coloquei 10, no final eu tenho que colocar e deixar ele do estado como eu recebi. Então, dá para tentar conversar, se for algo útil para o proprietário e ele entender que pode deixar daquela forma, dá para fazer um acordo entre as partes. Mas, via de regra, se for para beneficiar o locatário, toda a responsabilidade é toda dele. Certo. E se acontecer por algum motivo, algum tipo de discussão, alguma coisa que eu imagino que deve acontecer muito também, eu já ouvi histórias, né, de muitas pessoas que aconteceu isso e, sei lá, um processo de, tipo, despejo, a pessoa tem que sair por algum motivo, como funciona tudo isso? O que a pessoa tem que fazer, o que não... Os casos de despejo, os motivos que podem causar um despejo, principalmente é o inadimplemento, deixar de pagar aluguel ou alguma despesa ali do contrato. Quebra de contrato também pode causar o despejo, por exemplo, isso, né? O proprietário ele não quer que mexa na estrutura, ou enfim, algo que colocaram ali no contrato que alguma das partes pode quebrar também pode ser um motivo de despejo. Mas tem muita discussão e dá muito problema essa questão de manutenção, o que é responsabilidade do proprietário, o que é responsabilidade do locador, do locatário, enfim, porque isso é uma linha muito tênue, assim, sabe? Do que é minha responsabilidade e o que é tua. E eu vejo muito que algumas pessoas, quando alugam um imóvel, esquecem que é um imóvel que pode dar problema. Então,
Pode acontecer de dar uma goteira, pode acontecer de quebrar um cano, e não é porque é alocado que vai ser perfeito, sabe? Então isso é uma coisa que dá muito problema. E desde que seja um problema estrutural, é responsabilidade do proprietário. Ele vai ter que consertar. Uhum. E esse é um dos problemas, porque alguns proprietários têm a visão de que eu aluguei e a responsabilidade não é minha, e outros locatários têm a visão de que eu aluguei, então é tudo responsabilidade do proprietário, e não é assim. Uhum. No contrato, os dois têm responsabilidade no imóvel. O locatário, né, que aluga o imóvel, ele tem que manter o imóvel e conservar ele como se fosse dele. Isso é previsto em lei. Então, certas manutenções é o locatário que tem que fazer. Independente do contrato. Ou muda... Não, A lei é... A lei é clara. Tem manutenções de estruturais, por exemplo, um vazamento quebrou um cano dentro, assim, é do proprietário. Porque o locatário, se ele não deu causa, né, via de regra, ele não tem responsabilidade sobre isso. Então, problema no telhado, essas coisas, via de regra, é do proprietário. Agora, um encanamento da pia que furou. A responsabilidade é do locatário, sabe? Essas manutenções, assim, que a gente tem no dia a dia da nossa casa também. É responsabilidade do locatário. Daí. Mesmo se tem uma cláusula que fala o contrário. Se tiver no contrato uma cláusula diferente, aí é responsabilidade... E daí, como ficou ajustado no contrato. Porque o contrato, Entendi. ele, via de regra, ele é lei entre as partes. Então, se... essa cláusula, claro, que desde que não prejudique ninguém, assim, né? Ela vai ser mantida daí, independente do que tem em lei. Entendi. Então é muito importante a gente estar atento nesses contratos, né? Exatamente. E tu já não sei se tu já passou por algum cliente ou algo nesse sentido que não percebeu esses detalhes e acabou... Acontece muito. Assim, diariamente, praticamente, Aham. em relação à manutenção final, né? Porque, assim, durante o imóvel, durante a locação, acontece de ter problema no imóvel, fala com o proprietário, vai lá e resolve, enfim. Mas o maior problema, a maior discussão é sempre na hora de desocupar o imóvel. Isso independente de locação residencial ou comercial. Porque assim, peguei uma sala, aluguei uma sala novinha lá que ninguém nunca tinha alugado. Aí fui lá, botei adesivo nos vidros, coloquei móveis, furei parede, furei piso, furei tudo que eu precisava furar. Via de regra, a pessoa, o locador, quando alugou aquilo, ele tem que ter feito uma vistoria do imóvel e batido foto das paredes, do estado em como estava o imóvel e apresentado aquilo para o locatário. Ó, você está recebendo o imóvel nessas condições e ele tem que assinar aquilo e estar ciente daquilo. Bom conferir, né? Isso é uma dica essencial. Quando recebe a vistoria inicial do imóvel, que é quando você vai entrar no imóvel, confira se realmente está daquele estado. E na parede fala que uma pintura é nova. Tá, confere se é nova. Se não tem furos, não tem furos. Se tiver um furo, avisa, sabe? Questione o locador, enfim. Porque no final você vai ser cobrado por isso. Se no início você concorda com a vistoria, que o imóvel está em perfeitas condições, que não tem nada quebrado, que não tem nenhum furo na parede, mesmo tendo, e no final, quando for fazer essa conferência da vistoria inicial para o estado do imóvel, a pintura está toda manchada, tem furo na parede, você vai ser cobrado por isso. E essa é a maior discussão. Porque a pessoa, quando sai, às vezes não concorda, sabe? Eu furei um piso no chão e aquele piso não vende mais para substituir um piso. Daí como é que faz? Eu troco o piso inteiro, eu cobro o piso inteiro ou eu cobro só aquela parte? Essa é uma das maiores discussões, assim, no final, assim, quando desocupa. Porque, quebrou um vidro ou, enfim, quebrou uma lajota na parede e aquilo não tem mais para vender. O imóvel é muito antigo, vou ter que trocar tudo. Cobra de quem? Sabe? E tem casos em que a gente cobrou todo o piso inteiro de uma cozinha inteira de um locatário porque ele manchou a parte da cozinha no fogão, assim, eu não sei se a gente até fez laudo técnico e tal para comprovar que foi um produto químico que foi derrubado no chão e manchou todo o piso na frente do fogão, assim, na lateral do fogão. E aquele piso não vendia mais. Aí precisou trocar o piso inteiro da cozinha. E daí foi cobrado tudo isso do locatário. Entendi. Claro, foi uma discussão judicial, mas o juiz entendeu que conforme a lei prevê, tem que restituir o imóvel da forma como recebeu. A lei e o contrato, daí, no caso. Exatamente. Que é a lei, né? Mas existe, tipo, uma forma
100% correta disso tudo? Por exemplo, as fotos, ela vem hoje em dia, eu imagino que é ou não, mas tudo de forma digital, contrato digital, assina digital, fotos no contrato, ou impresso, como era feito? A vistoria, geralmente, ela fica junto com o contrato, mas são documentos separados, né? Mas na vistoria tem que conter tanto por foto quanto a descrição correta de como estava o imóvel. Quarto, tem 3 quartos. Quarto 1 tem com pintura branca, sem furos na parede, a porta tá certinho, a maçaneta tá certinho, sabe? Tudo no contrato Tem certinho. que descrever tudo certinho. Entendi. E daí, por isso que eu oriento a sempre pega a vistoria, vai no quarto. A maçaneta realmente tá certo? Tá tudo certinho? Não. Tá, então no final eu sei que o que eu causar de dano daqui pra frente é responsabilidade minha, sabe? Porque às vezes a pessoa não olha e brincando vai R$1.000 aqui, R$1.000 ali, R$2.000 ali. Isso, exatamente. E depois quando sair não tem como cobrar, né? Exatamente. Dependendo como tá o contrato. Isso porque é uma coisa, é questionável, assim, tudo tem como questionar se for para levar para o judiciário, né? Então, tem que tentar fazer o mais redondinho possível, deixar tudo o mais claro possível, tanto para o locador quanto para o locatário, para evitar problemas futuros. Tanto de pegar o locatário desprevenido no final, que isso é uma coisa que eu vejo muito, sabe? De algumas pessoas não terem essa noção de que sim, eu vou ter que consertar tudo que eu estraguei, se eu não consertar, eu posso ser cobrada por aquilo, sabe? Enfim, são vários problemas assim que as pessoas têm que tomar cuidado quando fazem um contrato de locação. Porque eu imagino que tem muitas pessoas, às vezes pequenas empresas ou pessoas que estão começando, que vão ter o primeiro aluguel, que vão lá. Eu no passado fiz muito isso. Eu precisava de um contrato tal. Eu ia para o Google, pesquisava, baixava. Enfim, às vezes por falta dessas informações, daí às vezes tem algum contrato ali que quando eu precisar recorrer a alguma coisa que tu tem direito, às vezes, tu não tem, acaba não tendo direito por falta de um contrato bem feito. Exatamente. Acontece bastante, assim. A principal problema é em relação ao vencimento, porque por mais básico que pareça, as pessoas não têm esse cuidado, né? E esse conhecimento, às vezes, de colocar, tá, ela vai me pagar o aluguel, tá, mas daí e a luz e a água, e se surgir um outro problema, como é que vai ficar, sabe? E se ela não me pagar, o que eu faço? Porque às vezes um contrato básico até tem na própria papelaria que vende contrato padrão, assim, que só coloca um nome, enfim. Tá, mas daí como é que eu faço? Não sabia. Sim, tem. E interessante, né? Porque como tu falou, parece uma coisa simples, mas, enfim, é importante. E a parte tipo, tem como adicionar cláusulas que acabam ajudando o empresário nisso? Por exemplo, nesse tipo de contrato, vamos supor, de aluguel, enfim, por exemplo, tu falou que tem ali em loja para eles comprarem um contrato pronto, que provavelmente foi pego de internet. Né? Na verdade é um padrão, não sei, tem de compra e venda também, até azulzinho assim, que tem o nome do comprador, o nome do vendedor, a descrição do imóvel, o valor e a data, só tem isso. Então, e no contrato de locação tem vários no Google para achar, e agora com o chat é muito mais fácil ainda, né? Mas assim, até o chat ele acho que consegue deixar uma coisa um pouquinho mais formal, mais completinha, né? Se você pedir para ele incluir certinho as regras da lei do inquilinato. Mais pratique e aí tem o conhecimento técnico. Não, mas é porque assim, ó, ele ajuda muito. Ele faz, só que ele é muito genérico. Ele não vai analisar o teu caso, sabe? Tá, mas e como é que é o imóvel? Tem vaga de garagem? Não tem? O acesso é restrito? É só o meu imóvel? Ou tem mais pessoas no terreno? Ou enfim, sabe? E assim, você, por mais bobo e genérico, enfim, que possa parecer, tem que sentar, tem que conversar com alguém que entenda, ou algum advogado da tua confiança, e explicar a situação. Eu vou alugar o meu imóvel, é a parte de cima, é o porão, né, do meu imóvel, enfim, eu aluguei uma parte atrás do meu imóvel, como é que vai fazer, explicar certinho e fazer personalizado para a tua situação, porque o genérico, por muitas vezes, ele não vai te atender. E essa questão do ChatGPT é bem interessante, porque para nossa área de marketing também é assim. Por exemplo, se eu vou solicitar alguma coisa seja para fazer um vídeo ou para qualquer coisa, se tu não dá um comando técnico para ele vai ser generalista. Então, isso que é importante. Vem muita coisa boa, só que parece ser boa. Porém, com os detalhes técnicos específicos que tu dá para ele vai te dar um comando bom ou não.
Daí entra o profissional por trás, né? Exatamente. Então a IA ajudando a gente nesse caso. Exatamente, porque assim, cada situação é uma situação. Não tem como fazer um padrão para todo mundo, sabe? Sempre vai ter que ajustar alguma coisa, sempre vai ter alguma peculiaridade ali, sabe? Então tem que assentar, tem que conversar e tentar entender e atender a necessidade daquela locação, daquela compra e venda, enfim. E assim, eu tenho anotado aqui para te perguntar agora sobre a parte de locação residencial. Tipo, como investimento do empresário. O empresário fez investimento e vai lá fazer a alocação daquele bem específico. Então, para eles que têm imóveis alugados como forma de renda. Pô, eu vou alugar, quero uma mensalidade daquela casa ou apartamento. Quais os cuidados jurídicos mesmo que eles têm que ter? Na hora de fazer o contrato. Tem as modalidades de garantia para garantir o contrato, que é caução, fiador ou seguro-fiança. Então, buscar uma dessas 3 opções, que são as mais seguras, para ter uma garantia no contrato, não só o locatário, porque se o locatário simplesmente desaparece, né, as dívidas que ele deixou, vai cobrar só de uma pessoa, às vezes é muito mais difícil. Então, pegar essas garantias, ou caução, que é 3 meses de aluguel, ou um fiador, enfim... Analisar o fiador também, se ele tem condições de garantir aquilo, porque não adianta pegar um locatário que às vezes, eu sei que ele trabalha aqui, ganha X. Vou pegar outro, um fiador que às vezes é desempregado, não tem bens, não tem nada para garantir aquilo, sabe? Então, o maior cuidado é esse. Fazer uma análise certinha para quem está locando e principalmente pegar alguma modalidade de garantia, fiador, caução ou seguro-fiança. Porque assim, existe, na minha visão, né? Independente, sei que a tua profissão é muito importante, mas existe o bom senso. Só que existe o problema que, eu não digo todos, a gente não pode generalizar, mas na hora vamos supor que nem tu comentou, acontece muito problema quando a pessoa vai sair, ou quando encerra alguma coisa por algum motivo, né? Ou porque encerrou o contrato, ou porque quer sair, enfim. Existe o bom senso para tudo, mas na hora tem muitas pessoas que se complicam, né? Sim. Então por isso é importante ter esse teu auxílio, por exemplo. Hoje no mercado, como tu já falou, hoje a pessoa ideal para fazer isso é um advogado. Um advogado. Existem a contabilidades que acabam ajudando, às vezes com um contrato, lojas, enfim, internet, ChatGPT, né, o próprio GPT, mas é o advogado que é o profissional ideal para a pessoa. Exatamente. E existe em questão de especialização ou, né, de forma prática? Pô, eu posso confiar... De que forma a pessoa pode confiar no advogado certo para fazer isso? O importante seria contratar um advogado que seja especialista em direito imobiliário e que atue com locações, né? Porque às vezes a pessoa tem mais contato com compra e venda, enfim, regularização de imóveis e não tem muito contato com locações. Então, o importante seria se certificar que o advogado que você procurar tem esse conhecimento mesmo, sabe? Ou atue, tem experiência, enfim, nessa área. E hoje na tua área tu trabalha mais focada nisso. Eu sei que tu trabalha em várias áreas, né? Sim, a principal área de atuação é imobiliário e locações, principalmente locações. Mas o escritório ele atende família, faz divórcio, enfim, né? Sucessões, inventário, regularização de imóveis, um pouquinho do bancário e a gente tem parcerias aí com o previdenciário, para aposentadoria, trabalhista também. Bacana. Mas a minha principal atuação é imobiliário com foco em locações. E assim, contratos de casa, apartamento, residencial. A pessoa vai alugar, beleza? Acaba gerando dor de cabeça para a pessoa. Quais são, aqui eu tenho anotado, os erros mais comuns que acabam gerando dor de cabeça para o proprietário? Tem um padrão? Geralmente é a mesma coisa? Acaba no mesmo problema? Ou tipo, é muito variável assim? Para o proprietário, eu acho que o maior problema seria talvez uma análise ruim para quem está locando, sabe? Às vezes para alguém que realmente não tenha condições de manter aquela locação, não tem um emprego fixo, eu acho que para o proprietário o inadimplemento pode ser o maior problema. Agora, para o locador, isso tanto em locações residenciais quanto comerciais, esse cuidado que tem que ter com a manutenção do imóvel, com as cláusulas do contrato, principalmente no caso de locação comercial, esse caso de renovação de contrato, porque depois que você monta um ponto comercial, uma clientela, então é importante saber se o contrato está de acordo, se está convencionado no contrato a parte de renovar, sabe? Então, acho que para o locatário, se for no sentido de locação comercial, que cria um ponto, já tem uma clientela, o principal cuidado é a renovação do contrato. Para não ser pego de surpresa e ter que se mudar assim do dia para a noite, sabe?
Tá, e nesse caso, assim, existe diferença entre uma forma de cobrança ou garantia quando é residencial e quando é comercial? Por exemplo, de que forma que a gente poderia dar um exemplo? A modalidade de garantia ela pode ser usada a mesma para mesma independente da finalidade, você pode usar calção, fiador ou seguro fiança. Então, mas aí fica a critério do proprietário avaliar isso, né? Mas essa modalidade ela é permitida para as duas finalidades. Então, independente de ser locação comercial ou residencial, você pode dar fiador, como, né, pegar documento de fiador, pode dar calção, pode dar contratar uma seguradora que hoje tem, né, para seguro fiança. Uhum. E daí, entrando agora no ponto para a pessoa que está assistindo a gente aqui, que ela quer comprar um imóvel ou ela quer vender o imóvel dela. Isso é algo que às vezes muitas pessoas têm dúvidas, né? Ou nunca comprou, ou nunca vendeu. Então, isso acontece muito. Quais os cuidados que ela tem que ter, ou empresário, enfim, que deve ter ao comprar um imóvel comercial ou vender um ponto, algo nesse sentido? No caso de se ela estiver comprando, né, o imóvel, enfim, ela tem que verificar inicialmente a matrícula do imóvel para ver se está certinho, se não tem lá nenhuma penhora, nenhuma dívida já sobre aquele imóvel. Verificar se quem está vendendo realmente é o proprietário, e isso ela só vai conseguir ver na matrícula do imóvel. Pegar a certidão negativa, né? Tanto do imóvel quanto do proprietário, se não tem nenhuma dívida que possa futuramente recair sobre aquele imóvel. Enfim, acho que é o principal cuidado que tem que ter inicialmente é ver se o imóvel é regular, se não tem dívidas nem sobre ele, nem sobre o proprietário, né? Se não tem dívidas de IPTU, se for no apartamento, ou enfim, alguma sala comercial com condomínio, se está tudo em dia. E hoje, por exemplo, vamos supor que eu queira vender a minha casa. Ela é um ponto bem legal comercial, quero vender, tem um valor bom, enfim. Ou não, mas quero vender. E, pô, normalmente a gente vai numa imobiliária, chega em contato com um corretor. Onde entra a parte jurídica nesse ponto? Por exemplo, o advogado, por exemplo, tu tem todo o conhecimento. Tem um caminho melhor, certo? Bom, no caso de venda, vai ter que fazer um contrato também, da mesma forma. E no contrato é importante convencionar o valor, se é à vista, o pagamento ou não, se vai ser parcelado, o vencimento, a forma de pagamento, sabe? E depois vai ter que fazer a escritura se o imóvel for todo regular, né? Mas o ideal é a pessoa ir numa imobiliária ou ir direto num... Procurar um advogado. advogado. Assim, é que a imobiliária, o que ela faz? Ela torna público aquela venda, né? Ela vai intermediar isso, ela vai anunciar, vai atrás de clientes para vender. Mas se você quer fazer isso tudo particular, aí você precisa contratar um advogado para que faça o contrato de compra e venda e te auxilie na escritura, enfim. Na verdade, eles vão fazer o meio campo de venda, Isso, mas a caso queira imobiliária... vender direto, o Isso. advogado te auxilia nisso. Exatamente. A imobiliária, ela faz o contrato também. Algumas têm assessoria jurídica, outras fazem o contrato com os corretores, enfim. Entendi. Mas o importante é procurar um advogado. Tá. E na parte de venda, assim, quais são os erros que podem gerar problemas no futuro? Por exemplo, eu tô vendo minha casa, beleza. Eu quero... Se a pessoa não tem esse contato com o advogado, enfim, também é detalhes comerciais ou existe um padrão que acontece muito? Se tu já pegou algum caso nesse sentido, se tu já viu algum caso? No caso de venda, eu acho que o risco é menor, porque, por exemplo, eu estou vendendo meu imóvel para você, você me paga, eu faço a transferência, tá tudo certinho, né? Agora, no caso de compra, que a pessoa tem que sempre tomar muito cuidado. Se ela está comprando um imóvel, o imóvel é regular. Se tem matrícula, se não tem matrícula. Se é por contrato, o imóvel é irregular. Se é possível regularizar, sabe? A forma de regularizar aquilo. E isso tem que estar convencionado no contrato. Eu estou comprando um imóvel que ele não tem matrícula por enquanto. Eu vou regularizar isso depois. E a obrigação vai ser de quem? Vai ser de quem vendeu, de quem comprou, quem é que vai ficar responsável por pagar essa despesa. Eu já tive um caso no escritório. Via de regra é de quem compra, né? Eu estou comprando imóvel. A minha responsabilidade de pagar a escritura, o registro disso no registro de imóveis. E se eu comprar um imóvel irregular, só no contrato, a responsabilidade é minha de futuramente regularizar ele, via de regra. Mas eu tive um caso no escritório que a discussão é justamente essa. A minha cliente vendeu o imóvel para uma terceira pessoa. O advogado dessa terceira pessoa que fez o contrato de compra e venda, e no contrato não ficou convencionado quem é que vai pagar a regularização do imóvel. E ela comprou parcelado. Então,
ela entrou com uma ação contra a minha cliente, alegando que a minha cliente se comprometeu a regularizar o imóvel até a saída. No contrato não menciona nada disso, mas também não menciona de quem que é a responsabilidade. Então, a gente está batendo nessa tecla que, em via de regra, a responsabilidade é de quem compra, mas é uma discussão de um processo que já está há 2 anos ali correndo. São detalhes, né? Às vezes, tipo, não é nem por maldade, talvez nenhum dos lados sabiam, por exemplo. Ou realmente não teve... Assim... Aí tu vai atrás do que funciona Exato, na lei, aí digamos. a gente tem que levar para o judiciário, e o judiciário vai ter que decidir o que vai ser feito ali, sabe? Então, esse que é o problema. Tive outro caso no escritório também, até na semana passada, que ela comprou o imóvel. Esses são os riscos de comprar um imóvel irregular no contrato só, né? Porque o contrato, ele não transfere propriedade. Ele é um documento formal e tal, mas ele não transfere propriedade. O que transfere é o registro da escritura pública lá no registro de imóveis. Então, na semana passada, uma cliente me procurou porque ela comprou um imóvel em 2018, fez a transferência, tudo certinho, tá no nome dela. Mas depois disso, uma pessoa entrou em contato com ela que tinha a propriedade de metade do terreno, que ela tinha comprado metade do terreno por um contrato de compra e venda em 2015. Ela comprou em 2018. Mas, de quem que é a propriedade? Dela. Porque o imóvel tá no nome dela, ela transferiu, enfim. Falei pra ela, agora cabe ele, né, enfim, procurar judicialmente e ver isso, né, como é que vai fazer. Mas o imóvel é dela porque ela fez a transferência, comprou, né, pelos meios legais, enfim, fez a transferência e aí é um terceiro que foi prejudicado, que pagou 50 mil reais no imóvel, que em teoria pode perder porque não fez o procedimento correto. Olha só. Exatamente. E assim, ó, domingo passado teve um amigo meu que ele perguntou pra mim assim, a gente tava conversando sobre negócios e tal, e ele falou que ele tem um terreno, vamos lá, um terreno pequeno, só que num ponto que ele tem um valor comercial muito alto. Então, pô, ele pode vender bem. E a outra pessoa tem um terreno muito grande, dá tipo 50 terrenos a mais que o dele, só que é bem distante. Tem um valor bem semelhante. E ele que tá vendendo por um valor semelhante. Só que ele vai vender muito mais rápido no ponto comercial forte, que tipo, muita gente quer comprar ali pelo ponto, do que o outro terreno grande, aquela pessoa vender, né? Então ele quer fazer essa troca de terreno, digamos assim. Ah, eu fico com aquele, tu fica com esse. Permuta. Permuta. E aí, nessas questões específicas, como eles têm que se... Como funcionaria uma troca nesse caso? Por exemplo, aquele terreno lá, específico grande, o terreno grande, ele não tem escritura. E o dele tem escritura, tudo certinho. Só que é um terreno gigante. Para fazer a escritura dele é muito caro, né? Então, enfim, como funcionaria essa parte na prática? É possível fazer permuta por escritura pública, mas tem que ficar convencionado essa questão de regularização, de quem vai ser a responsabilidade, sabe? Então, é possível esse teu amigo, que é o proprietário do imóvel num ponto bom que você comentou, ele consegue fazer a transferência para o outro, mas esse outro não consegue transferir porque o imóvel é irregular. Então, aí, claro, é uma questão de análise financeira do teu amigo, se vale a pena vender isso para ir para um outro imóvel e ainda ter que investir para regularizar, porque ele vai ter que fazer isso para transferir para o nome dele, para depois se ver se é possível lotear e vender os imóveis, enfim. É possível fazer, só que vai ter que regularizar esse imóvel em algum momento. E aí o caso da obrigação da pessoa, pô, se ele não tem o dinheiro, ele vai querer regularizar isso, só que mais para frente. O contrato segura e garante isso para ele também? Ou não? Não, ele pode trocar dessa forma e regularizar quando ele bem entender. Isso não interfere em nada o antigo dono e o novo proprietário, né? Não interfere em nada. Ele pode regularizar quando ele bem entender, quando ele tiver condições, enfim. É possível fazer a permuta e o tempo que ele vai levar para regularizar, a não ser que eles convencionem isso, né? A não ser que eles combinem algo nesse sentido, que a gente vai trocar e você se compromete a regularizar o imóvel em 1 ano para poder transferir para o teu nome, enfim. Mas senão não tem problema nenhum. Bacana. E, de novo, um contrato bem feito, né? Exatamente. E na parte assim de contrato de prestação de serviço, em quais casos vale a pena tu registrar isso em cartório ou não? Todos, tem gente que faz um contrato às vezes, só que não regulariza isso em cartório. Já aconteceu contigo também alguma situação? É que assim, o registrar em cartório, na verdade, é o reconhecer a assinatura das partes em cartório. Então,
eu acho importante fazer em qualquer situação, até porque, assim, você pode colocar a data do contrato de hoje ou de 2020, por exemplo, e todo mundo assina e, em teoria, aquele contrato de 2020. Agora, se você reconhece a assinatura, na assinatura vai ter a data correta daquele contrato, sabe? Ou ao menos a data que foi reconhecida a assinatura. Então, assim, todo contrato de prestação de serviço, ou enfim, qualquer pessoa que vai prestar um serviço, eu acho interessante ter um contrato, e nesse contrato é importantíssimo que tenha o serviço que vai ser prestado, a forma que vai ser prestado, o prazo de que aquele serviço vai ser prestado, se vai ser por um mês, por um ano, enfim, ou até que dia ele tem que prestar aquele serviço, o valor que vai ser pago aqui por esse serviço, ou, enfim, o quanto mais convencionado ali com os detalhes, melhor. Até porque, assim, eu contratei um pedreiro, claro que isso levando para uma parte mais simples, mas a gente fala em situações mais graves, né? Mas, enfim, contratei um pedreiro para fazer a minha garagem. E o valor que ele vai me cobrar, o tempo que ele vai fazer aquilo, sabe? Se ele vai dar o material ou não, sabe? Então, isso nunca acontece, claro. Não. Pelo menos... Não, ninguém costuma fazer. A não ser que tenha uma obra... O correto é qualquer serviço que você contratar, o correto é ter um contrato de prestação de serviço, mas ninguém faz. Tem até muita brincadeira na internet de vídeos, né? Agora falando de pedreiro, que o pedreiro promete que vai em 3 meses, vai 1 ano e a pessoa gasta muito mais, né? Às vezes, sim, a questão contratual pode ajudar nisso também, né? Exatamente. Se a pessoa se eu tive uma situação no escritório de um cliente que morava no Paraná e ele comprou imóvel para investir no litoral, aqui em Santa Catarina. E ele fez tudo por uma imobiliária, enfim. E a própria imobiliária tinha uma empresa que prestava serviço de reforma. Aí a imobiliária foi lá e fez todo o contrato para ele dessa empresa que prestaria a reforma para ele. E essa aí acho que era 36 mil ou 30 mil, não lembro mais. Mas assim, na hora da assinatura ele já tinha que pagar 24 mil reais para essa empresa ir lá. E elas iam reformar a garagem, pintar, trocar as portas, colocar piso, enfim, eram várias coisinhas e teriam várias etapas, mas no contrato não ficou convencionado isso, sabe? Não ficou claro isso. Só ficou que ele teria que entregar o imóvel, acho que era até dia 20 de janeiro, enfim. Aí deu março, o imóvel não estava pronto, e daí o prazo era até janeiro, que ele tinha que entregar o imóvel pronto, mas aí no contrato falava que esse prazo poderia se alterar, se chovesse, se não chovesse, mesmo que as obras eram todas praticamente internas, né? Então, no fim, ele pagou 24 mil para a empresa fazer, o contrato era todo mal feito, não descrevia qual serviço que aquela empresa ia prestar para ele, e ele não teve metade da obra feita. Até depois... ele pensou em entrar com ação judicial quando a gente sentou para conversar e tal, mas por medo de acabar se incomodando mais, porque esse que é o maior problema, às vezes o cliente aceita perder o dinheiro porque ele não quer se incomodar. Eu ia te perguntar exatamente isso, e quando acontece isso, quando vale a pena, por exemplo, judicialmente tu ir atrás disso para tu se beneficiar, porque estava no contrato, né? E às vezes não foi nem questão de chuva, às vezes a pessoa realmente não foi. Nesse caso, não foi. E quando não vale a pena? Às vezes o custo disso não compensa, estresse não compensa. Quando se trata em questão de valores, assim, tem uma regra ou... Aí vai muito do bom senso, né? Eu entendo que sendo teu direito, e claro, analisando o valor, o tempo que às vezes aquele processo pode levar, enfim, não vale a pena. Nesse caso, em específico, valeria super a pena, porque foram 24 mil, sabe? E além disso, a empresa não entregou todo o serviço, ficou com os 24 mil, depois quis continuar cobrando valores dele para fechar os 30 mil. Enfim, então, obviamente que nesse caso era válido, né? Eu acho que valia super a pena ele tentar cobrar esse valor, até tentar pedir um dano moral, enfim, pelo transtorno, porque ele morava lá no Paraná, ele teve que voltar várias vezes pro litoral para ver se estava sendo feito, não tinha contato, enfim. Então, agora, eu vou um serviço, sei lá, de 500 reais, 1.000 reais, sabe? Isso vai gerar um custo de advogado, obviamente. O processo, usando de regra o que a gente tem agora, não dura menos do que 6 meses, assim, sendo muito esperançosa. É bem mais. Dura muito mais. Então,
Ele tem que analisar cada caso para poder te falar se vale a pena ou se não vale a pena, analisando os custos. O que eu tenho para cobrar, o que isso vai me dar de custo, quanto tempo isso vai ficar rodando, né? E quanto isso vai me dar de dor de cabeça. Então, não tem como eu falar exatamente isso. Tem Por que isso é muito analisar. importante avaliar bem quem vai ser contratado. Cada situação. Exatamente. Principalmente que a gente vai... É por isso que tem que fazer um contrato bem feito, analisar isso antes, porque depois... A discussão judicial vai levar muito tempo, vai ter um custo, às vezes, muito elevado, e a pessoa aceita, no fim, perder para não se incomodar ou para não gastar mais. Eu já perdi 5 mil, 10 mil, então deixa como tá, que eu não vou mais atrás. Então, por isso que é melhor analisar antes e tentar se resguardar desses riscos do que aceitar simplesmente perder dinheiro. E teve um caso assim que tu pode trazer, que foi o caso maior, assim, que tu viu, ou algum caso interessante, tipo, o empresário realmente se deu mal por falha de contrato? Tipo, teve um baita de um prejuízo por conta disso? Sim, tem um que eu penso nele, até porque ele está sendo discutido ainda, está em recurso isso, mas foi uma empresa que ela já é consolidada, uma empresa de anos, assim, no litoral, e ela tem um contrato de locação comercial, ela locou o imóvel, o primeiro contrato acho que era de 3 anos, e o contrato venceu e ela nunca mais foi atrás para renovar esse contrato. O contrato venceu em 2016. E agora, essa empresa e o proprietário não conseguiram mais se entender em relação ao valor do aluguel, porque ele queria aumentar o valor do aluguel e ela achou muito alto, enfim. O proprietário, por o contrato estar por prazo indeterminado, ele pode pedir o imóvel para ele de novo. Então, ele foi lá e falou, você não vai pagar o que eu quero, então eu vou entrar com ação de despejo contra você pedindo o imóvel. Aí uma empresa que está desde 2016, vai 10 anos, no mesmo local, todo mundo conhece, todo mundo sabe, vai ter que foi despejada, vai ter que sair do imóvel por conta disso. O juiz já decretou o despejo, mas ela recorreu para tentar ficar no imóvel, e daí ela alegou isso de renovação pelo prazo que assim, ela tentou alegar fundo de comércio, que é aquele negócio assim, eu tô aqui já há 10 anos nesse ponto, antes não tinha nada, então eu que criei esse ponto, foi a minha clientela que tornou isso visível, então se eu sair daqui você vai ter que me pagar uma indenização. Foi isso que ela tentou alegar. Só que para você conseguir fundo de comércio, você tem que ter entrado com ação renovatória, você tem que estar tudo certinho, e ele não tinha nada. Daí ele vai ter que sair do imóvel de 11 anos, 10 anos, que ele já tinha criado um histórico, já tem clientes, né? Vai ter que sair do imóvel por falta desse cuidado. O contrato dele venceu, ele não foi atrás para renovar. E a obrigatoriedade, então, o mais importante é de quem alugou. Para evitar esse tipo de problema. Exatamente. Que às vezes a pessoa talvez não queira renovar para manter o aluguel e talvez não ter um aumento, alguma coisa assim, só que depois é pior. Exatamente. É isso que assim, claro, tanto o proprietário quanto o locatário, eles têm riscos, né, da locação, mas eu acho que o locatário, ele sempre tem que tomar mais cuidado com a locação, sabe? Porque assim, se for para moradia, né, vou ter que manter os pagamentos em ordem, porque eu dependo, eu moro lá. E se for para comércio também, é a minha empresa que tá lá, sabe? É a minha fonte de renda. Então, eu tenho que tomar o cuidado de seguir o contrato certinho, de ficar atento principalmente com os prazos. Na locação comercial, tem que se atentar muito com o prazo, vencer o contrato, renova. Claro, se você tem a intenção de permanecer lá, né? Agora residencial é mais tranquilo, porque assim, venceu o contrato é por 30 meses. Venceu o contrato, se eu em 30 dias não desocupar e o proprietário também não mandar eu sair, eu posso ficar lá por prazo indeterminado. Então, em teoria, se renova aquilo, porque se permanece o contrato por tempo indeterminado com aquelas mesmas cláusulas lá, sabe? Mas claro que corre o risco do proprietário um dia me notificar e falar, preciso que você saia... Não tem o prazo mínimo, máximo? Em locação residencial tem prazo mínimo de 30 meses. 30 meses. Assim, é o que a lei prevê. Porque assim, é meio complicado explicar, porque eu acho que pode deixar as pessoas mais confusas, mas na locação residencial, o prazo mínimo é de 30 meses. Venceu os 30 meses, se eu não avisar para o proprietário, eu estou saindo, ou o proprietário não pedir para eu sair, passou 30 dias, renovou.
né? Fica por prazo indeterminado, eu posso continuar morando lá até um dia o proprietário querer o imóvel de volta. Se eu fizer um contrato de locação residencial por um período menor, ele se renova automaticamente, sabe? Até dar aí muda a forma do proprietário querer o imóvel de novo. Mas ele tem que aguardar. Isso Um mesmo. período de 30 meses. Isso, Residencial. vai renovando, isso mesmo. Agora, a locação comercial, que é esse cuidado. Se vencer o tempo que eu... Porque na locação comercial eu não preciso de prazo. Se eu quiser colocar por 12 meses, um ano, enfim, não tem prazo nenhum. Só que tem que tomar o cuidado dessa regrinha da renovação. Entendi. Então, eu posso ficar lá 12 meses, renovo por mais 12 meses, renovo por mais 12 meses, não tem problema. Aí, empresário, tá ligado, né? Tem que tomar cuidado. Ó, e uma dica de ouro pra quem tá assistindo aqui, a de ouro, tipo, a dica principal. Pô, eu sou empresário, eu vou assinar um contrato. Fale com o advogado primeiro. Essa é a dica. Não assine nada sem conversar com o advogado primeiro. Porque, né, se você já assinou, depois de assinado o negócio feito, já não tem mais muito o que pensar, né? Então, antes de assinar, converse com o advogado. Porque sabe o que é o medo das pessoas, eu vejo? Semana passada ou mês passado, eu conversei com um cliente e ele disse, cara, deveria ter conversado com um advogado antes. Ou com um advogado antes. Ele teve um problema e às vezes eles pensam que vão gastar muito e às vezes uma consultoria... Isso, exatamente. É muito barato. Exatamente. Já tira todas as dúvidas, né? Então vale muito a pena. Isso, porque assim... Se você não quer contratar um advogado, a negociação do início ao fim, mas assim, converse com ele, pague uma hora, né, do atendimento para ir lá e se certificar que aquilo está sendo feito de forma legal, se você não vai se incomodar, sabe? Eu acho que é um investimento, não é um gasto, para você fazer um negócio de uma forma legal e segura, sem perder mais dinheiro futuramente ou sem se incomodar com aquilo. Porque às vezes é um imóvel que você acha que está investindo, que pode ser algo que vai... te ajudar, te fazer alavancar, enfim, e vai te dar mais dor de cabeça, sabe? Então, eu não vou comprar um imóvel, eu vou locar um imóvel e não vou pedir ajuda do advogado porque eu não quero gastar. Aí, no fim, acaba gastando o dobro. Aí estressa muito mais, né? Isso, e às vezes são coisas que não tem como reverter, sabe? Nesse caso desse cliente que eu comentei, infelizmente não tem como reverter. Nesse caso, ele não tomou cuidado de renovar o contrato, ele não se atentou, não sei se ele não tinha na época assessoria jurídica, enfim, vai ter que desocupar. Não tem chance. Aí a lei acabou. Exatamente. Em algumas coisas a lei funciona. Em alguns casos, sim. E assim, o que a pessoa que está aqui assistindo a gente, ela precisa... Como ela consegue identificar? Pô, eu não conheço nenhum advogado. De que forma eu consigo identificar uma pessoa, um advogado de confiança? Como eu consigo, uma visão pessoal tua, empresarial, não sei, que tu queira falar assim, poxa, de que forma eu vou confiar? Porque às vezes é uma questão pessoal que a pessoa tem insegurança de expor, ou que, sei lá, por algum motivo não quer falar com uma pessoa específica, porque tem insegurança, de forma geral, assim, né? O que assim, na tua visão... Agora não falando como advogada, né? Como Rosângela, o que eu faria se eu quisesse contratar um profissional que eu não conheço, mas estou buscando, por exemplo... Principalmente pediria auxílio de algum amigo, se alguém conhece, eu preciso de um advogado para fazer isso, conhece, não conhece? Conheço a Rosângela, por exemplo, e me indica. Vai no Google, pesquisa se tem alguma avaliação, se não tem avaliação, se alguém conhece, se alguém já trabalhou ou não, né? Se tem algo para falar, se é bom, se é ruim, sabe? Eu acho que é assim que eu faço para escolher qualquer outro profissional. Então, eu peço para alguém indica, se alguém sabe, alguém para indicar. Me indicou alguém, eu vou para o Google, vejo se tem avaliação, se é bom, se é ruim. Tendo avaliação, eu começo a perguntar se alguém já atendeu, se alguém já conhece, se alguém sabe, se é bom. A princípio é isso. Agora, nosso trabalho como advogado é realmente uma relação de confiança. Então, você precisa... Tira um tempo, então marca um atendimento, vai lá e conversa, vê se o que ele vai te passar segurança, se você se sente seguro, né? Se você entendeu tudo que ele falou, porque isso é importante também, né? A linguagem ser clara, porque eu conversar com um advogado, a gente vai usar termos técnicos, talvez, mas eu conversar com um cliente que talvez não tenha o mesmo conhecimento, eu tenho que falar de uma forma que ele saia de lá entendendo o que eu falei, sabe? Ciente do que eu expliquei, entendendo tudo, sabe? Então, acho que é esse cuidado que tanto os advogados têm que ter com os clientes, quanto os clientes na hora de procurar um advogado. E falar, esse é meu advogado de confiança. Muito bom, porque, até por sinal, eu conheço poucos advogados.
pouquíssimos mesmo, assim. Eu te conheci, principalmente, assim, nessa relação entre confiar ou não, por conta do Everton, que tá aqui nos bastidores também. A gente estudou junto, né? Que vai ser teu futuro marido. Acho que vai sair logo aí. E tava falando sobre isso nos bastidores, brincadeiras à parte. Mas e isso também é muito legal, né? Gera essa confiança. E uma outra situação é a questão também do Instagram, né? Que agora tu tá divulgando mais teu Instagram, né? Tô tentando, mas essa é uma parte que eu ainda preciso melhorar muito. E Isso assim, não é... a gente indo na parte dos finalmente aqui, de que forma que as pessoas podem te encontrar, onde elas podem acompanhar teu trabalho, se quiser falar alguma mensagem final, também fica à vontade. Bom, tem o Instagram do escritório, tem o Instagram pessoal. O Instagram do escritório é adv.rosangela com Z da Costa. E o pessoal é Rosangela com Z da Costa. Eu tenho um escritório em Rodeio, ali no centro, na rua Barão do Rio Branco, do lado da autoescola, ali, bem no centro, bem fácil de encontrar. Enfim, se me pesquisar no Google, as avaliações são boas, então podem confiar. Podem confiar, mas enfim... Esse negócio de escolher advogado é uma coisa que a pessoa tem que tomar cuidado, tem que inicialmente ter um mínimo de afinidade, tipo, eu gostei da forma como ela fala, acho que eu vou entender, e aí marcar um horário, conversar, porque é uma relação de confiança mesmo. Eu tenho que te falar e você tem que acreditar no que eu falo, infelizmente, e é isso. Eu vou fazer uma pergunta no final bem interessante, então se prepara. Tá. Me faz ideia do que é. E assim, ó, pessoal, até para fazer uma divulgação para vocês aqui, para vocês entenderem quem está chegando aqui hoje nunca me viu também, eu sou o Eduardo Felipe, eu sou um dos proprietários da Farol Media Design, a gente tem uma agência de marketing para pequenas e médias empresas, e a gente fundou o Farol Insights, que é esse podcast para trazer empresários, líderes, pessoas que estão fazendo acontecer. Então, não pessoas que falam algo que só viram um vídeo, mas pessoas que vivem aquilo. Então, a doutora Rosângela, por exemplo, que o Everton está me cobrando aqui nos bastidores, ela é advogada, enfim, vive isso, atende muitos clientes, entende muito do assunto, trouxe várias dicas bem legais. Tenho certeza que as pessoas que viram aqui vai acabar ajudando muito elas, né? Eu tive uma boa aula aqui, consultoria também, para muitas coisas que eu vou fazer no futuro. E a gente também, olha só que interessante, a gente tem a agência de marketing, Farol Insights, que é o podcast. Em breve, a gente está preparando para fazer eventos presenciais também para empresários, líderes, quem quer entender esse mundo digital. E a gente lançou um curso online, né? O curso online para quem quer aprender a divulgar. Quem quer, cara, como é que eu vou trabalhar no Instagram? Como eu vou fazer um stories? Como funciona o Instagram? Eu tenho segurança em gravar vídeo. Eu comecei a fazer esses vídeos por causa da Jéssica, né? Sim, ela me contou que te deu umas dicas ali. Sim, várias. Ela até me mandou no WhatsApp depois do atendimento algumas coisas que ela... E ela responde todos para falar se eu tô indo bem, se eu não tô indo bem. Olha só. Ela incentivou, ela ajudou. E é bom isso, né? Porque às vezes, a gente, querendo ou não, por exemplo, teu objetivo é o quê como advogada? Tu faz tua função com teus clientes. Mas a parte digital tu não tem conhecimento. Não. Então tu se sente insegura. Ou a pessoa busca conhecimento, ou a pessoa conversa com alguém que entende, né? Se eu tenho dúvidas sobre alguma coisa jurídica, eu vou falar com uma advogada. E assim com uma pessoa de marketing, que vive, estuda isso todo dia, né? Então daí a gente lançou esse curso. E o Everton, que é o futuro marido da doutora Rosângela, ele comprou, tá executando, e tu também vai estudar junto com ele, né? Sim. Já começou a aplicar. E ele me cobra, Olha mas aí. é que hoje a gente conversou sobre isso. Falei pra ele, o meu problema é que eu sei que eu tenho que ser comercial. Mas eu nasci para ser advogada, eu não queria ter que fazer essa parte comercial, mas infelizmente é necessário. Mas eu gosto de advogar. Eu faço o restante por obrigação mesmo, porque eu gosto de advogar, fazer stories, ficar pensando, assim, não é comigo. Mas não tem como eu falar do meu serviço ou pedir pro Everton gravar stories lá por mim, sabe? Não faz sentido. Se fosse possível, com certeza eu pediria, mas não... Mas aí tem que mostrar o que tu vive, né? Exato. E essas dicas que tu tá dando aqui, abrir caixinha de perguntas em stories. Isso. Ó, cria um compromisso aqui com as pessoas para ela te acompanhar no Instagram. Isso, me seguem lá que eu prometo que eu farei vídeos. Olha só, e façam perguntas na caixinha de perguntas semanal que ela vai liberar. Enfim. E aí, pessoal, a gente liberou esse curso online para quem quer aprender, quem quer vender mais. Em resumo, né? Estratégia que vende. Então, o Everton já está usando, está sendo bem legal. Estou acompanhando os vídeos que ele está fazendo, assim, é bem bacana isso, ter esse resultado, né, dos alunos. A gente vai deixar o Instagram da Rosângela, da Farol Media Design, o meu Instagram, @EduardoFelipe, também vai estar aqui na descrição. Da galera aqui do estúdio, né, MPro, quem quiser fazer um podcast aí, fica o convite também, pessoal muito gente boa, tudo muito profissional. Sim, com certeza. Né, a gente é muito bem recebido aqui. E, Rosângela, uma última pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. Por que tu resolveu ser advogada?
Porque a gente teve um podcast com o Everton esses tempos falando sobre vendas no WhatsApp. Foi o penúltimo, um podcast antes desse. E a gente tava conversando sobre isso nos bastidores e foi bem legal a tua resposta. Eu acho que é legal tu compartilhar com as pessoas por que eu me tornei advogado. Eu sempre sonhei em ser advogada, desde que eu me conheço por gente, assim, desde sempre, desde criança, sempre que eu brincava, eu falava que eu ia ser advogada. E hoje, né, enfim, depois que eu me tornei adulta, que eu comecei a me questionar do porquê disso, eu creio que foi um sonho de Deus que ele colocou no meu coração, assim, sabe? Então, eu levo a minha profissão com muita seriedade, porque eu creio que a minha profissão não é só, vou fazer uma ação para você e pronto, sabe? Eu acho que a gente pode ajudar as pessoas além disso. Então, além de só advogar, eu tento buscar realmente o resultado e o objetivo do cliente, mas assim, que ele se sinta, que faça ele realmente feliz, assim, sabe? Eu tenho muito zelo e cuidado com a confiança que os meus clientes colocam em mim. Então, eu não fiz direito, não me tornei advogada por ego, nem por nada, assim, era realmente um sonho meu, e eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou imensamente feliz fazendo isso. E como eu menciono, assim, para os amigos mais íntimos, assim, que eu sei que algumas pessoas podem ouvir e pode parecer hipocrisia, é óbvio que a gente trabalha por dinheiro, a gente precisa, minha fonte de renda, é a minha profissão, mas o que me faz imensamente feliz é o cliente satisfeito, assim, sabe? A forma como a gente consegue influenciar diretamente na vida do cliente. Assim, por coisas mais pequenas, de poder resolver, por exemplo, essa semana... O valor eu sou advogada pelo Estado também, sou nomeada, e o valor é irrisório, assim, para ficar 3 anos tocando um processo, o valor é ridículo. Mas eu faço porque eu conheço pessoas, sabe? Eu adoro conhecer. As pessoas que vêm através do Estado são pessoas, assim, que você sente alegria em poder ajudar, sabe? Porque reconhece, porque agradece, porque ficam felizes, porque tu vê que o resultado realmente vai mudar a vida delas, assim, sabe? Então, essa semana, um valor que foi bloqueado de uma dívida de uma cliente que a gente conseguiu liberar, o mandar mensagem e falar, fulana, tá liberado o valor, confere na tua conta, sabe? Do agradecimento é diferente, sabe? A alegria que a gente vê que faz, assim... Então, se eu começo a falar essa parte, eu não paro nunca mais, porque eu realmente, eu amo. Cara. E assim, a melhor sensação que existe é tu... Porque pensa, seja eu como um dono de uma empresa de marketing, ou tu como advogado, ou a pessoa, enfim, qualquer profissão, empresário, líder, independente do setor, eu acho que a gente trabalha, ou que alguém trabalhe, pensa, a gente trabalha muito. Não só eu, não só tu, a pessoa que está assistindo, a gente trabalha muito. Exatamente. Existem exceções, mas a maioria trabalha muito, se dedica muito. E ter esse reconhecimento é muito gratificante, né? Pensa, nossa, valeu a pena todo aquele esforço. Cara, quantas madrugadas eu trabalho, por exemplo? E às vezes tu vê aquele resultado acontecer e o cliente feliz, cara, é ali no momento que tudo vale a pena. Exato, e assim, eu não posso falar por todos, mas assim, por mim e por alguns colegas que eu conheço, a gente realmente toma dor do cliente. Eu sou uma pessoa que eu pego a briga junto como se fosse eu brigando, assim, sabe? Como se fosse aquela briga pessoal minha. Então, eu tô tomando banho, eu tô pensando em estratégia, eu deito pra dormir, eu acordo no meio da noite, eu lembro de algum cliente, eu penso o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, sabe? Eu não tenho... Claro que dentro do possível, se eu lembro de alguma coisa agora e preciso falar com o cliente, eu vou mandar mensagem pro cliente agora, sabe? Essas regrinhas, assim, de horário, eu não consigo respeitar muito, porque se precisa fazer, eu vou fazer. Se eu tô ali disponível e o cliente me manda mensagem, não tem por que eu não responder. Agora, se eu não estiver disponível, isso pode acontecer durante o dia, num atendimento, numa audiência, enfim. Mas se eu estou disponível, eu sempre busco responder. Porque eu também quero ver o resultado daquilo, sabe? Não só pelo cliente, mas para ver que o nosso trabalho está funcionando, que está dando resultado, sabe? Eu fico, às vezes, ansiosa da mesma forma que o cliente para tentar resolver, sabe? E ver que deu certo ou que não deu, mas que se não deu, eu fiz tudo o que eu podia, tudo que estava ao meu alcance para tentar atingir o objetivo. A tua parte, ele está sendo feita. Exatamente. Eu sou assim. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, assim, eu não tenho como garantir ou prometer resultado. Eu não tenho como falar, vamos entrar com ação e vamos ganhar. Eu não tenho como prometer isso. Mas uma coisa que eu posso me prometer ou me comprometer é quanto à dedicação e o esforço que eu vou empregar nisso. Mas, além disso, infelizmente, eu não tenho como garantir. Mas o que eu posso e eu garanto é a minha dedicação, tentando buscar o resultado e o objetivo de cada cliente. É muito bom, porque é bem parecido com a gente.
também não tem como garantir que tu vai vender R$1 milhão, Exato. né? Mas a gente vai fazer o máximo possível e impossível para ser o melhor resultado possível dentro da estratégia do que vai ser aplicado. E eu também, quando vou fazer uma venda para um cliente, eu falo exatamente isso. Porque não adianta eu prometer algo incrivelmente para ele, porque tem negócios que, no meu caso, né, que no curto prazo já tem um grande resultado. Tem negócios que é no médio ou longo prazo, não adianta. Então vai depender de setor para setor e também da empresa, né? E do marketing da empresa. Sempre tem os dois lados, né? Exatamente. No teu caso ali, tu tem... Depende de, né, se for numa ação da cabeça do juiz, então, infelizmente, não posso garantir mesmo, por mais que a gente demonstre, que a gente deixe claro, às vezes o entendimento do juiz é outro, então não tenho como garantir. Então, eu sempre explico as possibilidades e sempre deixo isso muito claro para o cliente, dos riscos, do que é possível, do que não é possível, né? Porque se for o caso do resultado negativo, ele já sabia que existia essa possibilidade e não vai ser pego de surpresa. E se for possível, a gente vai buscar o máximo para atingir o objetivo. E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu gostei bastante, tá? Parabéns, muito legal. Prazer mesmo ter tido essa consultoria aqui sobre vários assuntos. Então, pessoal, esse foi mais um Farol Insights. Muito bacana, muito obrigado por ter participado. Se inscrevam no canal. Esse podcast é feito para realmente quem quer crescer, quem quer evoluir, quem está em movimento, empresários, líderes, profissionais que querem fazer acontecer. A gente traz pessoas também que estão fazendo acontecer, que estão botando na cara, que tem coragem. Né? A Rosângela doutora Rosângela tem a empresa dela, lá junto com o Everton, em Rodeio, então são pessoas que estão aí fazendo acontecer. Isso é muito legal, cara. É pessoas assim que eu quero trazer muitos insights para todo mundo que está aí em casa. Espero que você tenha gostado. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Farol Insights. Valeu. Dá um tchauzinho nessa câmera. Tchau. Aqui. Aê. Boa, fechou.